Paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um programa da Adna Goiabeiras. Você acabou de acompanhar aí o nosso primeiro culto e não saia daí porque logo após o programa teremos a transmissão do segundo culto. E no programa de hoje eu tenho uma convidada super especial, uma mulher muito forte, guerreira, super mãe e companheira. Samantha Iris, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um privilégio ter alguém como você aqui. Eu me sinto muito edificada quando eu converso com mulheres que estão na linha de frente, lutando pelos nossos direitos e defendendo também que uma mulher ela pode ser mãe, ela pode ser esposa e ela pode ocupar espaços que antes não eram muito bem vistos pela sociedade. Thaís, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, é um privilégio estar aqui com você. E agradeço a você e a Adna Goiabeiras pelo convite para a gente conversar um pouquinho hoje. Amém. Hoje eu queria que você contasse pra gente, porque essa Samantha que nós vemos aqui, ela é uma construção. Muitas pessoas olham de fora, falam, mas a Samantha ela é forte, como eu te descrevi aqui. Uma mulher forte, uma mulher guerreira, só que tudo isso foi construído ao longo dos anos. E eu queria que você contasse para nós um pouco do seu testemunho e como foi todo esse processo para você chegar onde você está hoje. Bom, de onde que a gente podia começar, né? Porque é uma construção e uma construção que levou muito tempo e que ainda está acontecendo. E tudo pela graça de Deus. Porque eu mesma, hoje, quando eu olho a minha história, eu fico pensando como eu fiz para viver tudo isso e estar de pé ainda hoje. Então é só por Deus mesmo. Na verdade, eu sou uma pessoa que eu pensei que eu não seria mãe e tenho 2 filhos. Eu pensei que eu nunca estaria envolvida nos meios políticos como eu estou hoje, à frente de algumas questões de, de, de saúde infantil, ou junto com organização não governamental, ONG, trabalhando a questão de crianças que nascem como meu filho nasceu. Eu acho que eu tentei planejar muito a minha vida, mas nada daquilo que eu tinha planejado saiu do jeito que eu queria. Eu acho que foi totalmente diferente do que eu imaginei que podia ser. Então é uma construção, mas é uma construção contínua. E sempre em direção a coisas que eu nunca imaginei na vida. E quando você já nasceu num lar cristão ou você se converteu depois de adulta já? A minha família é católica, então é um lar cristão, mas são católicos. Eu conheci a igreja evangélica quando eu conheci o meu marido. Quando eu conheci o Abílio, eu conheci a Assembleia de Deus. E aí eu já frequentava Batista, já ia meio tímida, participava aqui, participava ali. Mas aí quando eu conheci ele, eu realmente, de fato, eu fui para a igreja evangélica, eu me converti, me batizei e casei. E como você lidou, né? Porque causa uma estranheza quando a gente vem de um mundo completamente diferente, como a igreja católica, depois uma igreja batista, quando você entra na Assembleia de Deus é totalmente diferente. Para você foi difícil se adaptar no início? Foi um pouquinho complicado, porque os costumes são bem diferentes, né? Mas assim, eu estava muito aberta, eu estava muito buscando mesmo, eu estava procurando algo diferente. Eu estava buscando uma experiência com Deus, eu estava buscando realmente uma proximidade com a igreja, com Deus. E naquele momento eu encontrei isso. Então eu me dispus realmente a deixar para trás a minha vida anterior, meu mundo anterior, os costumes que eu tinha, a questão da vestimenta, enfim, aquelas questões que são todas diferentes. Sim. E eu realmente me entreguei e falei, não, é isso que eu quero mesmo. E eu fui muito convicta do que eu queria. Você falou que não imaginava que teria filhos, né? Você tinha algum problema de saúde ou era meramente o seu planejamento? Era puramente meu planejamento. Eu fiquei a vida toda pensando assim, eu não tenho certeza se eu quero ser mãe, não tenho certeza se eu levo jeito para ser mãe. Eu ficava, será que eu sirvo para isso? Eu sempre duvidei muito da minha capacidade de ser mãe. E aí eu fui deixando o tempo passar. E aí as pessoas perguntavam quando eu casei, nossa, e aí, 2 anos? Quando que vai vir filho? Não, vamos esperar mais um pouquinho. Aí passou 2, 3, 5, 7, 10, 12. Aí com 15 anos de casada a gente Nossa. decidiu que a gente queria ter filhos. Aí eu cheguei, não, agora eu acho que eu sirvo para isso. E aí a gente começou a percorrer o caminho. Mas a gente eu comecei a investigar, a buscar, por que estava demorando tanto. E chegou um momento que eu tinha praticamente perdido a esperança. A gente já tinha conversado um com o outro e pensado, se não for para ser, tudo bem. Então que seja feita a vontade de Deus. E aí, de repente, quando eu fui fazer uma consulta para fazer mais um exame, um último exame, uma última tentativa para descobrir por que eu não engravidava, eu descobri que eu estava grávida.
E aí começou, tudo que eu tinha imaginado, planejado para minha vida, começou a mudar naquele momento. Basicamente, o dia que eu descobri que eu estava grávida do meu filho, foi o dia que eu descobri que a gente não tem controle sobre nada na nossa vida. É verdade, Deus está no controle de todas as coisas. Sim, E quando acontece algo que é realmente fora daquilo que a gente espera, dá um pouco de estranheza, dá um pouco de medo. Depois que você descobriu a gestação, você sentiu assim um medo, aquele pavor que normalmente algumas mulheres que não planejam ter filhos sentem, ou você conseguiu descansar e ficar tranquila sabendo que Deus estava no controle? foi um misto de desespero, um pouco de medo, e aí muito junto, assim, um pouco de alívio também, de saber que Deus estava no controle. Mas eu descobri a gravidez foi no momento que estava começando a pandemia. Então já ficou um pouco desesperador ali por conta disso. Foram muitas situações fora do meu controle, fora do nosso controle, que a gente viveu tudo junto. Eu descobri que eu estava grávida no dia que o Abílio foi cassado na Câmara de Vereadores. Foi exatamente no dia. Eu deixei ele na Câmara, aí eu fui ali do lado no laboratório fazer o exame de manhã. De tarde eu busquei o exame, eu vi o resultado e ele estava na sessão de cassação, que foi até às 11 horas da noite. E eu estava ali, eu não sabia se eu contava, no meio daquele alvoroço todo. Aí eu fiquei com medo de contar e desestabilizar ele num momento que era tão importante e decisivo ali na profissão dele, na vida profissional dele. E então eu aguardei até o final do dia. Aí quando acabou tudo, ocorreu a sessão de cassação, teve o resultado, aí ele foi para casa. Aí eu falei, olha, tem um assunto para tratar com você agora. Assunto muito E importante. aí ele descobriu que ele ia ser pai naquele dia. Então, assim, foi um momento decisivo da carreira profissional dele. E chegando em casa, ele teve a notícia também que ele ia ser pai. Foi Uma tudo, bênção para tudo ele no momento junto. difícil, No né? momento que a gente estava meio sem saber o que fazer da vida ali. Não, peraí, que agora vamos complicar mais um pouquinho. E aí começou esse mar de bênçãos na nossa vida. Porque por mais que tiveram muitas dificuldades nesse decorrer desse tempo de lá para cá, a gente também teve muitas bênçãos o tempo todo. Um bálsamo ali no meio daquele caos. É. Deus, ele vai conduzindo as coisas. E aí o pastor Adilson, ele tem o costume de falar que às vezes a mão de Deus é diferente do carinho de Deus. A mão de Deus às vezes ela traz um pouquinho de dor, mas para nos trazer de volta aos eixos ali. Só que nessa parte do que aconteceu com vocês, desse testemunho, é que era a mão de Deus naquele momento na vida profissional, mas também era a mão de Deus com um carinho dele sobre a vida de vocês. Quando você engravidou, você já tinha pretensão política ou você tinha alguma pretensão profissional diferente da que você tem hoje ou você já pensava da maneira que você pensa? Não, eu acho que assim, essa questão da pretensão política, ela aconteceu junto com o desenvolver do ser mãe, que eu comecei a ter um olhar um pouco diferenciado. Porque quando eu descobri que eu estava grávida de Sebastião, eu meio que tive que mudar a minha vida para poder começar a compreender aquilo, que era uma coisa que eu realmente não esperava. Eu já tinha entregue nas mãos de Deus e falado, tudo bem, eu já entendi que eu realmente não vou ser mãe. E aí, de repente, tive essa surpresa. Naquele ano de 2020, quando eu estava grávida, aconteceram muitas coisas. Eu perdi a minha mãe, que faz muita falta até hoje, vai fazer falta pro resto da vida, e que seria assim seria meu braço nesse momento de ser mãe, né? As crianças com uma avó materna por perto, seria uma outra vida. Então as minhas Realmente. dificuldades começaram ali. O ano de 2020 foi o ano que o Abílio perdeu o avô dele também, o pastor Sebastião, perdeu o tio dele, eu perdi minha mãe. Foi num intervalo assim de questão de 60 dias, tudo muito rápido. Eu descobri que o Sebastião ia nascer com a fenda lábio-palatina também muito cedo na gravidez, menos de 20 semanas no ultrassom eu já tinha descoberto. Então as coisas começaram a acontecer assim, as coisas difíceis começaram a acontecer num ritmo muito acelerado e depois veio a campanha da prefeitura de 2020 também, que também é uma correria, e no meio do nascimento do Sebastião, então foi muita coisa acontecendo. E ali eu tive que olhar para mim de fora e falar, vamos, que não tem o que fazer. É você e você. E aí eu
fui começar a buscar rede de apoio, amigos, pessoas para colaborar com a gente, ajudar nesse momento. E aí a gente foi encaixando as peças e montando e fazendo as coisas acontecer. E no meio de todas essas dificuldades, a gente vai conhecendo outras pessoas que também têm essas dificuldades, mas que muitas vezes não têm as mesmas condições que a gente tem. Então, assim, durante o tratamento do Sebastião, eu comecei a conversar com mães que só descobriram que o filho tinha alguma coisa diferente quando nasceu, que não conseguiram fazer um ultrassom, que não conseguiram ver que a criança ia ter alguma dificuldade ao nascer, que estavam batalhando por uma cirurgia, mas que às vezes não tinha condições de fazer o tratamento, a ida e a volta para o hospital, passar o dia fora de casa, fora da sua cidade. Você vai começando a conhecer realidades muito diferentes, que foram coisas que eu só tive acesso mesmo, informações que eu só descobri depois que eu fui mãe. Quando eu comecei a correr atrás do tratamento Sebastião, enxergar a realidade de outras mães, enxergar outras realidades mais de perto ainda, porque eu já enxergava um pouco de perto a realidade da saúde, por exemplo, através do Abílio. Mas aí depois do Sebastião eu comecei a viver isso. E aí que eu fui começando a entender, a gente precisa se posicionar de alguma forma, porque é muito injusto no mundo que a gente vive hoje. A gente pode falar que o Brasil é um país rico, Mato Grosso é um estado rico. Então é muito injusto com muitas pessoas a gente ver certas situações e ficar de braços cruzados. Então, a partir do Sebastião, eu comecei a tomar um posicionamento e ver, se a gente tem uma visibilidade por estar na vida pública, a gente precisa aproveitar isso e conscientizar as pessoas e mostrar como que trata, o que você faz, por onde você vai. A gente precisa aproveitar esse momento que a gente está vivendo e levar a informação e tentar tornar a vida dessas famílias e dessas crianças um pouco melhor. Nesses momentos, assim, as pessoas julgam muito, principalmente quem é cristão, né? De falar assim, mas você não é cristã, cadê o seu Deus? Só que Deus permite que nós passemos por algumas situações para ajudar outras pessoas. E ser instrumento de Deus não é fácil, né? Não, nós somos tratados o tempo todo para ser usados como instrumento para levar algo positivo para a vida de alguém. E eu tenho certeza que Deus foi tratando isso em você para você conseguir enxergar, porque você, como uma mulher privilegiada, se você não tivesse esse olhar para as pessoas, para a sociedade, para outras mães, você poderia viver na sua bolha, no seu mundo, vou lá, resolvo o meu problema, eu tenho condições, eu posso, e vai lá e faz acontecer e está tudo certo. Só que a gente vê que isso foi realmente um trabalhar de Deus na sua vida, porque colocou no seu coração uma sensibilidade. Poxa, tem mulheres que não têm, que não descobrem antes, não descobrem a tempo. A criança nasce, não tem nada preparado esperando, porque eu tenho certeza que para o Sebastião, no nascimento dele, tinha todo um preparo, já esperando aquele momento. Tinha. E muitas mães não têm nada disso, é um susto. Ali na hora você vive, eles chamam de luto. É o luto do bebê perfeito, porque você idealiza. E aí, principalmente nesse caso, que a gente está falando de uma má formação, que é a mais comum do mundo, e que as pessoas não sabem disso, e é no rosto. Então, é assim, é a primeira vez que você vai olhar para o rosto do seu filho e você é surpreendido por uma situação que, às vezes, você não teve como se preparar. E isso faz parte de uma coisa que um dia eu lembro que eu disse, e a cada situação que eu passo, eu me lembro sempre de uma vez que eu falei. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha e falei, eu tenho muito medo de pedir para Deus, que eu quero ter uma experiência com Deus, e aí eu tenho medo de sofrer, porque eu fico com medo, assim, fala, Deus, eu preciso ter uma experiência com Deus, uma proximidade com Deus, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de que isso seja um sofrimento na minha vida. E eu entendi que todos esses momentos difíceis que eu vivi, foi sim um sofrimento, mas quando eu olho para mim mesma e vejo o tanto que eu cresci com essas experiências com Deus, que eu tive ali uma cicatriz, uma coisa para aprender e para levar comigo, é isso, é a construção da gente enquanto pessoa, mas eu penso em tudo que eu vivo hoje, em tudo que eu já vivi, e eu vejo o quanto eu cresci espiritualmente, principalmente espiritualmente, tendo vivido essas dificuldades. Porque muitas coisas a gente começa a olhar de forma diferente. E a gente aprende muito. Então, eu fiquei pensando, quando eu disse isso, depois eu fiquei pensando, eu falei, como eu era boba de pensar assim, né? Com medo. Porque a gente pede força. Sim. E Deus nos dá a oportunidade de ser forte. É verdade. E é assim que a gente vai se construindo. E depois que o Sebastião nasceu,
quanto tempo levou para você criar o seu site? Porque para quem não sabe, a Samantha ela tem um site que traz algumas informações muito importantes. Eu gostaria que você falasse o nome do site, como que ele funciona e como as pessoas, as famílias, as mães podem recorrer a esse site para ter um suporte, uma ajuda e acesso à informação. É. Eu sempre busquei levar informações para as famílias, para as mães e principalmente também para as pessoas da área da saúde que às vezes têm alguma dúvida sobre como buscar o tratamento da fenda labiopalatina. Então eu decidi criar um site que é o www.sorrisodeamor.com.br e lá eu coloco as principais informações de como foi a nossa trajetória, como é o tratamento, quais são os tipos de fenda labiopalatina que existem. E aí esse processo ele foi nascendo aos poucos. Porque durante esse turbilhão todo de emoções, de coisas que aconteceram na minha vida, mesmo o médico tendo me falado que dificilmente eu engravidaria de novo, quando o Sebastião estava com 9 meses, eu engravidei da Ana Regina. E aí eu tive mais uma cirurgia do Sebastião para passar, e com a Ana Regina já na barriga, e aí mais um monte de coisas aconteceram. E aí eu fui aos poucos trabalhando e criando esse ponto de referência para poder ajudar outras famílias. No site sorrisodeamor.com.br eu coloquei o máximo de informações, a gente alimenta ele diariamente, nós estamos fazendo ele crescer com informações não só do Mato Grosso, mas do Brasil inteiro, de como encontrar o tratamento. Porque a grande maioria das pessoas não sabem, mas o melhor tratamento para fissura labiopalatina que existe hoje no país é o tratamento pelo SUS. Porque o SUS tem centros de referência que são formados com todos os profissionais necessários que têm experiência muito específica nesse caso. Então, são dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos, cirurgiões plásticos, todos especializados exatamente em fenda labiopalatina, em fissura labiopalatina. E aí é um tratamento muito completo, é um tratamento muito complexo, demorado, ele vai por muitos anos na vida da criança, até ela se tornar adulto praticamente. Mas no SUS existe esse tratamento e muita gente não sabe. Às vezes a pessoa se desespera, não faz ideia de como resolver. Porque são 2 cirurgias ou mais, aí tem a questão dos dentes, a dicção, às vezes até a audição tem alguma coisa para ser verificada. E a gente consegue esse tratamento todo pelo SUS. E aí eu fiz questão de divulgar isso, para as pessoas saberem, para pelo menos amenizar esse desespero inicial que a família tem quando recebe uma criança com essa malformação. Então, para você que está nos acompanhando, acesse o site sorrisodeamor.com.br para ter mais informações sobre a fenda labiopalatina. Você que é mãe, que está grávida, que descobriu que o seu filho ou a sua filha vai nascer com essa condição, lá você encontra informações que podem te ajudar a amenizar o seu desespero e saber que existe uma solução e que o melhor tratamento é acessível a qualquer pessoa, porque é pelo SUS. Samantha, passado esse turbilhão de emoções, Ana Regina no forninho e você com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Como é que você fez para lidar com essas emoções? E aí vem a parte que você já estava preocupada com outras mães que passavam pelo que você passava. Você tinha que montar uma estratégia para você conseguir ajudar outras pessoas. Você tinha que se planejar para a nova maternidade, que seria diferente da do Sebastião. Primeiro porque era uma menina e depois porque ela vinha. Você não sabia exatamente como ela viria, se você deu medo de novo de ela vir com a fissura, de ter alguma outra coisa que você ficasse tão preocupada, tão angustiada naquele momento, que você pensou em algum momento, acho que eu não vou conseguir, acho que eu não vou dar conta. Eu acho que de 2020 para cá é só por Deus mesmo, porque primeiro foi Sebastião, aí depois eu descobri que eu estava grávida da Ana Regina, que foi uma surpresa mesmo. Porque eu já tinha sido avisada pelo médico. Quando eu engravidei de Sebastião, ele falou, olha, você tem que cuidar, pode ser que você não engravide de novo, então vamos fazer repouso, vamos cuidar da gravidez, tudo bonitinho e tal. Aí quando eu descobri que eu estava grávida da Ana Regina, primeiro desespero. Porque eu ficava com medo de acontecer tudo de novo, da forma que veio com o Sebastião. Então aquela preocupação, será que está tudo bem? E aquela coisa de ficar fazendo ultrassom o tempo todo que fosse possível, para ver se estava tudo certo, e faz, e vai no médico, e vai no outro, e procura, até que teve uma hora que eu descansei. E aí quando eu descansei, eu descobri que eu ia ter que fazer uma cirurgia da vesícula de emergência, com ela na barriga. Meu aí Deus. lá vou eu para o centro cirúrgico para tirar a vesícula grávida. Isso depois de ter passado por um outro momento difícil, que foi a perda do meu avô, que era praticamente meu pai de criação. Então foi assim, emoções totalmente
sem controle nenhum. O que me controlava era oração e esperar, porque era a única coisa que eu podia fazer naquele momento. E é a única coisa que nós podemos fazer na nossa vida quando a gente sente que perde o controle. Então, foi sempre esse turbilhão de emoções. E aí veio a Ana Regina, tudo certinho, bonitinho, companheira do Sebastian, um presente de Deus. Eu não sabia, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que eu não sabia se eu ia ser mãe. Eu tenho 2 filhos. Eu tive um, achando que ele seria único. E aí Deus sabia o que estava fazendo e me mandou mais uma para fazer companhia para ele. E eu, filha única, eu ficava desesperada. Eu falava, gente, como é que faz para criar 2 irmãos? Como que é? Você divide as coisas, você compra igual? Como que faz? Eu não tenho ideia. Porque eu passei a vida toda sem precisar dividir nada. Aham. Então, todos os tipos de desespero eu passei. Mas, graças a Deus, venho vencendo a cada dia e aprendendo um pouco mais. E é isso, a vida é essa correria. Hoje em dia o Sebastian está com 4 anos, né? Ele vai fazer Vai 4 fazer anos 4. em novembro. E a Ana Regina vai fazer 3? Ela vai fazer 3 anos em março. E como que você consegue conciliar a maternidade, os seus projetos, né, os seus trabalhos com as ONGs, todos os outros trabalhos que você tem voluntários, com a maternidade e o casamento e o companheirismo? Como que você consegue equilibrar tudo? As pessoas costumam perguntar, né? Nossa, como você consegue? Aí eu falo, eu não consigo, gente. A gente vive tentando. Mas é assim, a gente se vira. Nós, como mulheres, a gente sabe que a gente tem uma missão, que é a missão número 1, que é cuidar da nossa casa e da nossa família. Mas eu acredito que cuidar da nossa casa e cuidar da nossa família, que é a missão principal que Deus nos deu, ela pode ser que não esteja completa se a gente também não cuidar da gente. E às vezes nós como mulheres pensamos que isso é egoísmo. Mas eu tenho para mim que cuidar de mim também é ajudar a cuidar dos outros. Eu me vejo completa fazendo isso. Eu descobri isso no decorrer dessas dificuldades. Eu descobri que eu não consigo descansar e estar bem sabendo que tem alguém que tem o mesmo problema que eu e não está conseguindo resolver. Sim. Então a gente vai aprendendo a lidar com isso. E a nossa vida, por exemplo, a vida do Abílio na política, junto com a minha vida pessoal, a gente não tem como separar. Porque a gente quer muito viver aquilo que a gente vive dentro da nossa vida, a gente quer que as outras pessoas tenham acesso também. Então, não só a questão da igreja, por exemplo, da religião, da paz e da tranquilidade que Deus nos dá, mas do acesso às coisas, de saber que existe solução para os problemas, de ter o mínimo de dignidade quando vai ser atendido em algum lugar, de ser atendido quando vai buscar um atendimento, de ser acolhido quando vai buscar um acolhimento, de poder contar com alguém quando precisa. Então, eu me sinto completa fazendo isso. E eu gosto de ajudar ele. Porque a gente tem uma coisa muito de ser um casal e ser uma equipe também. Sim. A gente sempre está discutindo sobre É todos os visível assuntos. isso entre vocês dois. A gente está sempre discutindo sobre todos os assuntos muito junto e a gente não consegue separar. Não, agora é a hora de falar sobre isso, agora é a hora de falar sobre isso. Então a gente consegue brincar com as crianças, falar sobre política, fazer comida, comer, se divertir e tudo ao mesmo tempo. E essa compreensão dele e essa parceria dele também me ajuda muito. Eu acho que isso é o essencial. O Sebastian, quando ele nasceu, eu tinha uma tranquilidade imensa. À noite eu conseguia descansar, porque eu sabia que o Abílio acordava, fazia mamadeira, dava mamadeira, trocava, para deixar eu descansar à noite, para durante o dia eu fazer isso. Então a gente sempre teve uma parceria muito grande. E eu acho que isso é essencial. E graças a Deus por isso, porque com quase 20 anos de casamento a gente consegue manter essa parceria e essa vida assim. A gente vai, falta aqui, um ajuste ali, se vira, dá um jeito e é assim que a gente consegue. Glória a Deus por isso. Para você, além desses desafios todos de equilibrar tudo, né? É um malabarismo que a gente tem que fazer, né? É um malabarismo. Como que você lida com algumas críticas que vêm, né, sobre a sua casa, sobre a sua vida? Porque você é uma mulher cristã. É uma mulher que está preocupada com outras mulheres que passam por situações parecidas. Porque além do primeiro diagnóstico do Sebastian, teve depois também o diagnóstico do autismo. Então você está ali com várias situações que precisam ser tratadas. Você passa por tratamentos com o seu filho, porque não é só a criança que passa, a família toda passa pelos tratamentos. E você quer ajudar mulheres assim, aí vem a questão social, a questão financeira, vem a questão da igreja também, porque algumas pessoas, até mesmo dentro da igreja, têm um preconceito com o autismo. Sim. E eu queria saber, assim, da parte que você mais tem se esforçado
para ser uma mulher posicionada, tanto dentro da igreja como na sociedade? E quais são os maiores desafios enfrentados por você, sendo uma mãe atípica, sendo uma mulher que se preocupa com outras pessoas, que tem lutado para que outras pessoas tenham acesso ao básico, como você falou, um diagnóstico Mínimo, né? lá no início, né? Uma ultrassom que poderia ter sido feita e a pessoa não teve esse acesso. Quais são as dificuldades que você enfrenta nesse momento de se posicionar ali como cristã, como mãe, como uma pessoa em busca dos direitos? O Abílio, por ele ser bem posicionado em relação ao que ele acredita, ele recebe muitas críticas. E eu costumo dizer que as críticas que ele recebe também são críticas a mim. Eu também recebo isso porque eu me sinto parte dele. E eu tive um bom tempo que eu ficava muito preocupada, assim, me sentia doída e ficava triste. Até que eu fui aprendendo e pedindo para Deus dar entendimento para a gente poder passar por essas situações sem se machucar emocionalmente. Porque é doído, sabe? Quando alguém fala mal de alguém que você ama, você conhecendo a pessoa e sabendo a verdade, aquilo machuca, sabe? Dói. As pessoas, porque a Bíblia é isso, a Bíblia é doido, a Bíblia é não sei o quê, a Bíblia fala demais. Dói na gente também. Só que eu entendi uma coisa. Graças a Deus eu entendi uma coisa. Ser posicionado custa caro. Manter a sua identidade no mundo de hoje custa caro. E esse é o preço. E hoje eu já não me preocupo mais com essas críticas. Porque eu sei do trabalho dele, da missão dele no trabalho dele. E eu me dispus a participar disso junto, sabendo que nós temos um posicionamento, nós temos algo no que acreditamos. Nós temos um Deus a quem a gente serve. E basta. É E isso. eu tenho em mente, sou filha de Deus, e então, é aquele adesivo de caminhão, sou filha do dono, então tá tudo certo. A gente é o que ele nos chamou para ser, né? Isso aí. Samantha, e voltando um pouco na questão do autismo, qual é o papel da igreja na inclusão dessas famílias? Bom, hoje a gente tem visto a grande maioria das igrejas trazendo essas crianças e essas famílias e acolhendo elas, entendendo, trazendo a verdadeira inclusão. Eu acho isso muito importante, porque a gente consegue incluir a família que muitas vezes deixa de ir na igreja por conta de um filho pequeno autista. Então, é legal esse papel da igreja, tentar incluir de alguma forma, aprender o ministério infantil, entender como funciona, para poder trazer a criança, para dar oportunidade para a própria família poder cultuar também. Sabe? A gente vê assim, muitas famílias às vezes até se desfazem quando tem um diagnóstico desse. E trazer essa família para a igreja provavelmente é uma grande oportunidade de manter essa família firme e de pé. Porque eles vão estar ali na presença de Deus em algum momento. E muitas vezes a gente consegue pensar assim, o autismo é uma coisa difícil às vezes. E às vezes durante o domingo, no culto, é um momento que a mãe tem para fazer alguma coisa por ela mesma, para buscar a Deus, para orar, enquanto tem alguém ali olhando a criança para ela. Alguém qualificado, ela sabendo que a criança está em boas mãos, ela sabendo que a criança está cuidada, porque a igreja tem muito esse papel de acolhimento e consegue fazer isso muito bem. Então, quanto mais a gente qualificar o ministério infantil e as igrejas para receber essas famílias, a gente tem mais chances de que essas famílias continuem unidas e atravessem os momentos mais difíceis até conseguir conviver com uma criança que vai crescer com um diagnóstico que vai ser para sempre. Mas a família unida torna muito mais fácil. Então, o papel da igreja nesse momento, eu acredito que é essencial. E quanto mais igrejas trouxerem a inclusão e os autistas e os atípicos para dentro da igreja, oportuniza que toda a família consiga participar do culto, ouvir a palavra de Deus e se manter firme diante das dificuldades que elas têm. E a igreja, ela preza pela união da família. Consequentemente, uma família unida, ela vai ter mais condições de passar por esse processo. Principalmente na infância, né? Sim. Depois a criança vai recebendo atendimento adequado e vai conseguindo também ter um tratamento que ajude a criança a estar mais envolvida na sociedade como um todo. E isso vai ajudar lá na igreja também. Mas essa fase inicial é realmente importante que a igreja tenha esse acolhimento para essas famílias. Principalmente porque é estatístico o número grande de divórcios, né, de separação, quando a criança recebe algum diagnóstico desse tipo de situação de autismo ou alguma situação parecida. Então, eu acredito que trazer essa família para dentro da igreja ajuda com que isso não aconteça. Nós estamos caminhando para o final da entrevista e eu vou deixar um espaço para que você deixe uma mensagem para quem está nos acompanhando. Bom, eu acho que a principal mensagem é que sejamos posicionados, que a gente não deixe de lutar pelo que acreditamos e pelo que defendemos,
dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, na sociedade em geral. Que a gente não deixe de lutar por aquilo que nós acreditamos e que, principalmente, que a gente não deixe de confiar no que Deus tem para nós. E a gente não esqueça que Deus está sob o controle de todas as coisas. Ele é o dono de todos os caminhos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que cuidar do presente. Porque Deus sabe o futuro. Mas a gente precisa cuidar do nosso presente e continuar defendendo a nossa família. Não saia daí, porque já vamos começar a transmissão do segundo culto, mas antes eu preciso te lembrar, nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube e também eu vou deixar aqui para vocês o @ da Samanta para que vocês possam acompanhá-la. Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa.